Fala galera, tudo bem? Eu sou Bruno Pavão e hoje eu tô aqui para discutir com você trabalho. Quando que você deve recusar um trabalho? Mas recusar um trabalho, mano? Como assim? Como é que eu vou recusar um trabalho? Eu tô precisando de dinheiro, eu tô precisando de trabalho, tanta gente precisando de trabalho e você tá aí falando que você vai recusar um trabalho? Sim, eu vou recusar e eu vou te explicar por quê. Porque hoje eu tô aqui para discutir as 4 razões que motivam você a fechar um trabalho ou não. O primeiro grande motivo para você fazer um trabalho é dinheiro, né? Todo mundo tem que sobreviver no mundo capitalista, eu tenho que investir no meu trabalho, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que cuidar da minha alimentação, da minha saúde, da minha vida pessoal, e tudo isso custa dinheiro. Então o maior motivo pelo qual você trabalha é ganhar dinheiro. Ou seja, você tem que ter noção do seu valor como profissional para você saber quanto dinheiro é aceitável. Eu recentemente, por exemplo, eu recusei alguns trabalhos que me dariam uma remuneração que não é negligenciável, né? É um trabalho que me renderia aí coisa de R$500 num dia de trabalho, só que por uma série de fatores esse trabalho não fez sentido para mim. A remuneração não fez sentido. Por quê? Esse trabalho seria a captação de uma palestra na íntegra com 3 câmeras e a entrega de um vídeo editado no final. Meu orçamento original foi, se eu não me engano, de R$10.000 e o cliente queria pagar menos de 4. Desses 4, ia sobrar para mim mais ou menos R$500. E aí você pode se perguntar, mas R$500 é muito dinheiro, não é o suficiente para você? Não. Não porque eu tenho 11 anos de experiência, não porque ali eu estaria fazendo trabalho de diretor, operador de áudio, operador de câmera, produtor, motorista, então eu estaria fazendo 5 trabalhos para ganhar R$500 no final do dia. E, além do mais, você tem que entender que o orçamento era R$10.000. Se eu aceitasse fazer o trabalho por R$3.000, eu ia estar assumindo a responsabilidade de um trabalho de R$10.000. E aí, eu estaria trabalhando com uma série de pessoas, eu teria que alugar equipamento, eu teria que pagar os custos de transporte, os custos de alimentação, pagar uma diária de trabalho para todas essas pessoas. E aí o que acontece? Eu tenho um ponto de falha que sou eu tenho um ponto de falha que é cada uma das pessoas envolvidas nesse trabalho, e eu tenho um ponto de falha completamente externos, completamente imensuráveis. E eu estaria assumindo a responsabilidade por todos eles. E não vale assumir o risco de um trabalho desse tamanho por R$500. Além do mais, tem toda a questão do trabalho anterior à diária. Esse trabalho em questão, ele foi um trabalho que apareceu num momento de certa dificuldade financeira para mim. Então eu considerei aceitar esse valor porque R$500 estaria fazendo muita diferença para mim naquele momento. Mas a minha esposa virou para mim e falou, Bruno, se você tivesse contratado alguém para fazer esse trabalho que você está fazendo aqui agora, né? Que na hora que ela falou isso eu estava montando planilha, conversando com o cliente, planejando, entrando em contato com os meus fornecedores. Se você fosse contratar alguém para fazer esse trabalho, você ia chamar essa pessoa para trabalhar de graça? E eu não ia chamar uma pessoa para fazer esse trabalho de graça. Então por que eu estaria aceitando fazer aquele trabalho de graça? Porque eu estava considerando fazer isso, retirar o meu valor como diretor, como produtor e receber o meu valor só como operador de câmera. Só que eu estava trabalhando como diretor. É justo eu trabalhar sem receber? Não, não é justo eu trabalhar sem receber. Aí você entra nos outros motivos, as outras razões que te motivam a aceitar a fazer um trabalho. Você pode fazer trabalhos por outros motivos além de dinheiro. Você pode fazer um trabalho por contatos, um trabalho por experiências e um trabalho por portfólio. Você pode colocar ali portfólio e experiência mais ou menos no mesmo saco, mas eu vou separar aqui para discorrer melhor sobre cada um desses assuntos. Contato é uma das coisas mais importantes no meio do audiovisual. 90% dos trabalhos que eu recebi foram através de contatos que eu fiz anteriormente e não de pessoas vindo até a mim através de redes sociais sem uma indicação. Então, você conhecer pessoas na área, você conhecer profissionais, você se entremear em vários círculos, várias relações, assim, é crucial. É crucial você ter uma boa rede de contatos, um bom networking, porque foram esses networkings que me possibilitaram chegar aqui onde eu estou hoje, morando no meu próprio apartamento no Rio de Janeiro, sustentando a minha casa, a minha família, investindo no meu negócio, montando aqui um estúdio dentro da minha casa para eu gravar toda hora que eu quiser, com luz, com câmera, com lente, com computador, com microfone sem fio,
e tudo isso. Cara, eu não teria chegado a 1/10 do que eu cheguei se não fossem as pessoas que eu conheci no meio do caminho. E aí eu vou te dar o exemplo de quando eu conheci o Paulo. O Paulo foi uma pessoa que eu conheci através de uma amiga minha, ela me passou o contato dele sabendo que eu gostaria de trabalhar no nicho que ele trabalha. Ela falou, vou te passar o contato dele, porque ele trabalha nessa área e talvez vocês possam trocar uma ideia. E aí eu fui, mandei uma mensagem para ele tinha um canal no YouTube já com certo sucesso, com algumas dezenas de milhares de inscritos, beirando já os 100 mil. E aí ele me respondeu, ele falou, não, vamos conversar sim. Só que na época, tanto ele quanto eu, a gente estava muito ocupado de trabalho. Eu estava estagiando na televisão, na Globosat, nos canais Globosat, e a gente acabou tendo dificuldade para marcar esse encontro. Depois de alguns meses, ele me mandou uma mensagem do nada falando, Pavão, eu preciso de um assistente hoje, vamos? Eu falei, vamos? Eu tava no meio do meu estágio, eu cheguei pra minha chefe, falei, Carol, tem um rapaz aqui, um cara me chamando pra fazer uma gravação lá no Projac, não sei o que, lá na Globo. Ela, vai, fecha o que você tá fazendo aí, termina o que você tá fazendo aí agora e vai. Longe de mim te segurar aqui, você vai crescer, inclusive. Obrigado, Carol. E aí foi que eu conheci o Paulo, um cara que me possibilitou crescer demais dentro da minha área. Ele me ensinou demais e ele me entregou oportunidades muito boas que me fizeram crescer muito. Eu também tenho aí o exemplo do Caio, que é um cara que eu comecei a trabalhar alugando a minha câmera. Ele precisava de uma segunda câmera para fazer os trabalhos dele de evento, de filmagem de festa de formatura. Eu aluguei a minha câmera para ele, ele começou a alugar com mais frequência. Desses aluguéis eu acabei investindo num computador mais novo. Ele e o parceiro de negócio dele começaram a me chamar para editar também, depois começaram a me chamar para fazer assistência, e aí a gente está trabalhando juntos até hoje, isso depois de quase 7 anos trabalhando junto. Muita coisa também saiu dessa parceria, e isso eu estou falando de 2 pessoas. Tem incontáveis contatos que eu fiz que me trouxeram um trabalhinho aqui e outro ali, que me trouxeram eventualmente contatos, que me trouxeram mais contatos, que me trouxeram mais trabalhos, e tudo isso vai além do dinheiro, vai além do trabalho, porque isso também te traz realização pessoal. Você conhecer pessoas, você estar próximo de pessoas, e aí tudo vai meio que acontecendo de uma forma natural. Você vai se aproximando mais das pessoas com quem você tem mais afinidade. Então você conhece pessoas incríveis que você leva para a vida. O Caio e o Paulo, por exemplo, são 2 amigos que eu levo no coração e que eu tenho certeza que a nossa amizade vai durar aí décadas, se a vida permitir que isso aconteça. Então, assim, não desvalorize o quão longe uma amizade, um contato pode te levar dentro do audiovisual. E aí eu vou falar também sobre experiência. Agora em novembro vai ter o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 desse ano. E eu tava doido para ir, não consegui comprar ingresso porque eu perdi a data. Se alguém me chamasse para trabalhar lá, eu pagaria para fazer esse trabalho. Mas se alguém me chamasse para trabalhar, eu com certeza faria de graça. Iria lá, filmaria, fotografaria. Nossa, eu ia me refastelar nessa oportunidade. É um trabalho que eu faria de graça sem problema nenhum, porque é uma experiência que vale muito para mim. Então é um outro motivo muito válido você trabalhar pela experiência, contanto que essa experiência valha alguma coisa para você. Um amigo meu, por exemplo, ele é muito vidrado em futebol. E alguns dias atrás me repassaram um trabalho de ir no Ninho do Urubu, aqui no Rio de Janeiro, fazer uma visita técnica. E esse meu amigo, flamenguista roxo, ficou sabendo disso e eu repassei essa oportunidade para ele. Ele falou, cara, eu iria de graça. Ele me agradeceu praticamente de joelhos. Ele falou, obrigado, cara, foi maravilhoso, não tem como te agradecer por essa oportunidade. Um trabalho que para mim não era uma remuneração muito interessante, então era num dia que eu estava muito ocupado também, então esse trabalho não calhou bem para mim. E calhou muito bem para ele, não só pela remuneração, mas também pela experiência, que para ele foi incrível. Às vezes uma experiência que é incrível para você não vai ser para mim e vice-versa. Então você tem que colocar na balança. É uma experiência boa para mim? Aí depende de quanto você está disposto a trabalhar pela experiência. E o último motivo é o portfólio. É um trabalho bom de se mostrar. E ele está muito próximo também da experiência. Porque normalmente trabalhos que te entregam boas experiências te entregam bons exemplos de portfólio. Pô, eu posso falar que meu trabalho já passou na televisão, no horário nobre da Globo, no final de semana? Vai falar que não é um bom portfólio?
Pô, é um negócio incrível de se falar, é um negócio incrível de se mostrar. Um excelente exemplo é o meu trabalho para Universal Music, você pode ver aqui no meu site. É um projeto bacana, mas acima de tudo eu posso virar e falar, cara, olha aí, meu trabalho com a Universal Music, entrevistando o Projota, entrevistando Zeca Pagodinho, entrevistando Mumuzinho, tem um peso isso. Então, dependendo de como eu estivesse na minha carreira, seria interessante pegar um trabalho desse somente pelo portfólio. Só que na maioria das vezes você vai querer uma junção disso tudo. Existem trabalhos pelos quais não importa o quanto você queira me pagar, que eu não vou querer fazer. Eu nunca faria um trabalho, não importa quão bem me pagassem, se fosse uma coisa que eu condeno. Não é só tão fácil assim, você tem dinheiro, então você trabalha. Não. Tem trabalhos que eu não faria. Tem experiências que eu não faria. Tem contatos que eu não faria. Por que é tão importante você saber quanto você vale? Porque se um cliente vira para você e te oferece R$5.000, eu tenho esse trabalho aqui, eu vou te dar, vai sair limpo para você R$5.000. Puta, R$5.000. Não, vamos, não sei o quê. Só que aí você tem que contratar a equipe, você tem que dirigir a equipe, você tem que dirigir sozinho, você tem que pagar os seus custos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e é um trabalho que vai durar 60 dias. Não tá valendo mais tanto a pena assim, tá? Então, não é simples, não é uma conta A mais B igual a C. É toda uma matemática ali de quanto você vale, de quanto vale o seu trabalho, de quanto você valoriza o seu tempo e do que é importante para você. Às vezes você está numa posição de vida que o dinheiro não é importante. Existem pessoas para as quais o dinheiro não é importante. Tanto pessoas que vivem uma vida menos materialista, que conseguem, enfim, viver com menos dinheiro, quanto pessoas que têm muito dinheiro e trabalham pela experiência, trabalham pelos contatos, trabalham pelo portfólio. E, sabe, para mim, dinheiro é muito importante, para outros não tanto. Para mim, contatos e experiências são muito importantes. Hoje, o portfólio ele já não é tão mais importante assim para mim. Tem coisas que eu gostaria de fazer de portfólio? Sim. Existem coisas que eu gostaria de fazer que eu ainda não fiz. Mas ele é muito menos importante hoje do que ele era 7, 8 anos atrás para mim. Por quê? Porque eu já tenho uma presença, eu já tenho um portfólio para mostrar, eu já tenho um hall de contatos, um hall de trabalhos, uma coisa bacana para eu poder mostrar. Então, o portfólio hoje é um motivo muito menor do que os outros 3, que são dinheiro, que são experiência, que são contatos. Todos esses, e até contatos valem um pouco menos hoje, porque eu também tenho uma boa gama de contatos. Faria um trabalho pelo contato certo? Faria. Sem remuneração? Faria. 3, 4 anos atrás, se virasse para mim, não, vou te levar para conhecer, não sei o quê, vamos. Hoje, dependendo da pessoa, fala, pô, cara, não é exatamente esse nicho que pô, como é que é a remuneração? Não é bacana, mas você vai conhecer a pessoa. Não, vai ter uma remuneração bacana, aí você vai conhecer a pessoa. Beleza. Tudo isso depende do seu posicionamento, de quem você conhece, de quanto vale dinheiro para você, de quanto custa o seu trabalho. E você tem que botar tudo isso na balança para você entender se o trabalho vale a pena ou não fazer. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, joga aqui nos comentários, manda uma mensagem, fala comigo, que eu sou todo ouvidos e eu tô doido para discutir essa questão com você. Muito obrigado por assistir e até a próxima.